Olá, pessoal! Hoje a gente vai resolver um exercício sobre os principais, usando as principais definições que a gente viu nessa primeira parte do curso, sobre a escolha do consumidor. Ok? Então, vamos lá. Suponha que Beto considere manteiga e margarina como substitutos perfeitos e sempre substitua entre si na proporção 1:1. Nessa primeira parte, a gente quer duas coisas. Primeiro, desenhar um conjunto de curvas de diferença e depois encontrar a taxa marginal de substituição. Ok? Então, vamos lá. A gente sabe que os bens são substitutos perfeitos, certo? Se os bens são substitutos perfeitos, o que a gente sabe? Que a nossa curva de indiferença é uma reta, é linear. Ok? Então, a curva de indiferença dos bens substitutos perfeitos vai ser representada por U, que é a utilidade, é igual a B mais M, quantidade de manteiga mais a quantidade de margarina. Ok? Sempre que for substituto perfeito, a gente vai ter uma soma aqui. É 1:1, então quantidade na mesma proporção, porque aqui a gente fala que a proporção é 1:1. Ok? Então, vamos lá. Como que a gente desenha o conjunto de curvas de indiferença? A gente tem aqui a curva de indiferença. A gente sabe que a gente tem os dois eixos e a gente tem um bem em cada eixo. Eu vou colocar a manteiga aqui e a margarina aqui. Ok? Então, vamos lá. Como que a gente vai desenhar? Para desenhar, a gente precisa atribuir valores, né? Porque como que a gente vai fazer um gráfico se a gente não conhece nenhum valor? Então, eu vou colocar aqui utilidade B e E. Ok? Então, vamos supor que eu quero que a utilidade dele seja igual a 10. Esse valor eu tô chutando, tá, pessoal? É um valor aleatório. Utilidade igual a 10. Para a utilidade ser 10, então vamos supor que ele consuma 10 unidades de manteiga. Se ele consome 10 manteigas e a utilidade é 10, então a gente vai ter 10 aqui. O M tem que ser obrigatoriamente 0, para esse total dar 10. Ok? Então, o M tem que ser 0. Se, por outro lado, vamos pensar, a gente coloca um 10zinho aqui no M, então a gente consome 10 unidades de margarina. 10 unidades de margarina, então, obrigatoriamente, o B tem que ser 0 para essa soma aqui dar 10. Ok? Muito bem. Como que a gente desenha isso no gráfico? Então, a gente vai ficar aqui. 10 margarinas, desculpa. 0 manteiga. Ou 10 manteigas e 0 margarinas. Juntando isso aqui é a nossa utilidade 1 igual a 10. Ok? Tranquilo? Poderia ser qualquer número no meio, tá, pessoal? 8 manteiga e 2 margarina, 4 manteiga e 6 margarina, mas eu sempre costumo pegar os eixos, que eu acho que fica mais claro a divisão, o desenho, ok? Vamos fazer, ele pede um conjunto de curvas de indiferença, então vamos fazer mais uma. Vamos supor agora que a utilidade é 20. Ok? Seguindo a questão do eixo. Então, 20, se o total consumido de manteiga for 20, então aqui é 20, para a utilidade dar 20, o M tem que ser 0. Do mesmo jeito, se o M for 20, o B tem que ser 0 para ter a utilidade de 20 aqui. Então, 0, 20, 0. Tranquilo? Então, desenhando aqui, quando eu tenho 20 margarinas, eu não tenho nada de manteiga, então eu estou sobre o eixo. Quando eu tenho 20 manteigas, eu não tenho nada de margarina, eu também estou no eixo. Ok? Então, junta aqui. Então, essa aqui é a nossa utilidade 2. Tranquilo? Então, aqui a gente já desenhou um conjunto de curvas de indiferença que descrevem as preferências de Beto pelo bem. Ok? E agora, como é que a gente calcula a questão da taxa marginal de substituição? Lembra o que é a taxa marginal de substituição? Taxa marginal de substituição. A taxa marginal de substituição é quanto eu estou disposto a abrir mão de um bem
para consumir mais do outro, mantendo o meu mesmo nível de utilidade, certo? E ela é dada por menos, por convenção, a variação no Y, então ΔB, sobre a variação no M, ΔX. Ok? Vamos supor, então, pessoal, que a gente vai para calcular, a gente vai partir aqui do ponto I e vai até o ponto J. Então, quando a gente passa de consumir 20 manteigas para nenhuma manteiga. Então, o ΔB aqui vai ser igual a menos 20, eu deixo de consumir 20. E aqui eu vou passar de 0 margarinas para 20 margarinas, então nosso ΔM vai ser igual a 20 positivo. Okay? Então, a nossa taxa marginal de substituição é igual a menos 20 dividido por 20. Menos com menos dá mais, isso aqui vai ser igual a mais 1. Ok? Então, a taxa marginal de substituição é 1. Tranquilo? Muito bem. Outro jeito de calcular essa taxa marginal de substituição, pessoal, o ΔB, ΔM aqui pode ser a derivada. Então, o que a gente pode fazer? A gente sabe que a gente tem a utilidade é B mais M, certo? A gente pode reescrever ela isolando o B. Então, a gente sabe que o B é igual U menos M, certo? O M passa para o outro lado negativo, ok? Então, aqui a derivada de B, desculpa. A derivada de B em relação a M vai ser igual a menos 1. Ok? Então, derivando esse B, isso aqui é constante, fica igual a 0. Derivada de menos M é menos 1. A taxa marginal de substituição é igual a menos, isso aqui, né? Menos ΔB sobre ΔM, que é 1. Então, vai ser menos 1 igual a 1. Ok, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos seguir. Ali a gente resolveu a questão da utilidade. Agora, vamos resolver a questão da renda do Beto. Então, a manteiga custa 2 e a margarina custa 1. E a renda do Beto, o orçamento disponível dele, é de R$20 por mês. E a nossa pergunta aqui é qual seria a cesta de mercado escolhida. Lembra, para escolher a cesta de mercado, a gente precisa considerar duas coisas: a utilidade, as preferências e a restrição orçamentária. Aqui a gente já tem as informações para desenhar essa restrição orçamentária, não tem? Então, vamos lá. A restrição orçamentária é dada por o preço de um bem vezes a quantidade consumida desse bem, que é vezes, mais o preço do outro bem vezes a quantidade consumida desse bem, que é igual à renda, o I. Ok? Muito bem. Lembrando que tudo que é consumido sempre a renda toda. Então, aqui a gente tem a manteiga custa 2 vezes a quantidade da manteiga, mais a margarina custa 1 vezes a quantidade da margarina, isso aqui é igual a 20. É igual a 20. Ok? E como que a gente desenha isso? Então, eu vou fazer um desenho aqui. De novo, coloca as coisas no mesmo eixo que a gente colocou antes, tá, pessoal? Então, manteiga aqui, margarina aqui. E como que a gente faz para atribuir valores? A gente faz do mesmo jeito que antes, né? Então, a gente tem aqui 20. Se nossa utilidade é 20, B e M. Quais são os valores que a gente vai ter? Então, vamos supor que o nosso B seja 0. Então, eu vou substituir um 0 aqui. Se eu substituir o 0 aqui, vai ficar B igual a 0. Então, vai ficar 2 vezes 0 mais 1 vezes M igual a 20. Certo? Isso aqui vai dar 0, a gente vai ficar aqui M é igual a 20. Ok?
Agora, vamos supor que o M é igual a zero. Então, a gente vai ter 2 vezes B, mais 1 vezes zero, igual a 20. 2B é igual a 20, então B é 20 por 2, né? 20 dividido por 2, que é 10. Então, vai ficar aqui 10 e 0. Tranquilo? Como que a gente vai definir isso, então? Então, desenhar a mesma coisa. Então, quando o B é 0, então a gente está no eixo X, o M é 20. E quando o M é 0, então a gente está no eixo Y, o B é 10. Então, vai ficar aqui. Que iguala, muito bem. Então, essa aqui é a nossa restrição orçamentária, a restrição orçamentária do Beto. Ok? E agora, como que a gente acha a cesta de mercado escolhida? Só lembrando, pessoal, aqui a inclinação é o seguinte. A inclinação dessa curva vai ser dada por ΔB sobre ΔM, que é igual a ΔB aqui, então, menos 10, dividido por ΔM aqui, 20. Tudo bem, pessoal? Aqui, para passar desse ponto para o ponto 0, a gente abre mão de 10. Para passar do ponto 0 para o ponto 20, a gente conta 20. A gente aumenta 20. Então, isso aqui vai ser igual a menos meio. Que, lembrando, é igual ao negativo da razão de preços, né? Então, ΔB sobre ΔM é igual menos o preço da margarina sobre o preço da manteiga, que é igual a menos meio. Ok? Tranquilo? Muito bem. Agora a gente quer determinar a cesta de mercado escolhida, certo? Como que a gente determina isso? Lembra a regrinha lá atrás? A cesta de mercado escolhida era dada no ponto onde deixa eu só mudar aqui. Onde a taxa marginal de substituição era igual à razão de preços. Certo? Essa era a nossa regrinha geral. Porém, o que acontece? A taxa marginal de substituição que a gente calculou é 1. A razão de preços é meio. Eles nunca vão ser iguais. Certo? Então, a gente tem um problema. Como que funciona aqui, pessoal? Vamos pensar, então, em termos do gráfico, para determinar essa cesta ótima, já que pela regrinha aqui, a gente não consegue. Então, aqui eu copiei lá daquele primeiro slide as curvas de indiferença que a gente desenhou, ok? O 1 e o 2, quando a utilidade é 10, quando a utilidade é 20. E essa aqui é a nossa restrição orçamentária, certo? Quando consome nada de manteiga. Consome 10, nada de margarina, desculpa. Consome 10 manteigas, né? Cada manteiga custa 2. E quando consome nada de manteiga, consome 20 margarinas, porque cada margarina custa apenas 1. Muito bem. Restrição orçamentária e curva de indiferença. Qual vai ser o ponto nesse gráfico aqui, que aumenta a utilidade? Então, o consumidor pode pegar qualquer ponto sobre a restrição orçamentária. Ok? Porém, o que acontece? Se ele pegar esse ponto aqui, esse ponto A, ok? No ponto A, ele está numa curva de indiferença aqui, mais ou menos, né? Então, a gente sabe que esse ponto A é melhor que esse ponto aqui e é melhor que esse ponto aqui, certo? Mas, se ele caminhar um pouquinho mais para cá, ele consegue uma nova curva de indiferença melhor, né? Aqui. Isso vai ser verdadeiro até que ponto? Até esse ponto aqui, certo? Que é onde as duas se cruzam. Ele não tem mais renda para vir mais para frente e ele pega melhor a utilidade maior do que qualquer outro ponto aqui atrás, né? Porque ela está mais afastada aqui do eixo. Ok? Então, a nossa cesta ótima
Opa. A nossa cesta ótima vai ser a cesta onde a manteiga é igual a 0 e a margarina é igual a 20. O que faz sentido, né, pessoal? Porque se os dois para ele são substitutos perfeitos, ele vai optar por consumir o bem que é mais barato, então, consequentemente, que ele pode consumir mais. Tranquilo? Muito bem, então é só isso. Espero que tenham entendido. Isso aqui deve ajudar vocês a resolverem o exercício 3 lá da terceira lista e também exercícios da lista de estudos. Ok? Muito bem, é só isso. Até a próxima.